Ezequiel 37, uma palavra linda de Deus para a tua vida, amém? Não deixa ninguém roubar esse seu tempo de ouvir a palavra. Desliga aí o teu telefone, fita os teus olhos, deixa os teus ouvidos bem atentos, porque a palavra de Deus, ela limpa, a palavra de Deus, ela traz cura. E essa é uma noite especial, noite profética, noite de liberar bênção sobre a sua vida, amém? Esse é um capítulo da Bíblia muito conhecido, né? Ezequiel 37, quero te falar um pouquinho, antes até mesmo da leitura, né? Ezequiel 37, o profeta de Deus Ezequiel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão do vale de ossos secos, né? E o que é isso? Nós vamos ler aqui. Eu quero que você tente visualizar aí na sua mente, que você consiga imaginar um vale. Um vale é aquele lugar mais baixo entre as montanhas, né? E nesse vale, imagine um monte de ossos humanos sem vida, e a ponto já a Bíblia diz, eu vou ler aqui daqui a pouco, que eles estavam sequíssimos, né? Então, imagine uma situação de dor, uma situação de pavor, uma situação de miséria, né? Não tem outra palavra para falar dessa cena, desse cenário, uma situação de miséria. E nós vamos entender que nessa visão, quando o Senhor mostrava ao profeta, ele mostrava porque algo ia acontecer, né? O Senhor revela aos profetas antes de fazer algo, e o Senhor queria usar a vida do profeta para que algo acontecesse. E aqui, exatamente aqui de Ezequiel 37, ele estava se levantando como profeta de Deus para a restauração daquela nação, e foi algo poderoso. Eu quero que você acompanhe comigo agora. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero intitular essa mensagem dizendo assim, que ainda há esperança, que Deus quer restaurar aquilo que para você acha que já não tem mais o que fazer, aquilo que já passou o tempo, já passou a validade, já passou por um juiz, por outro juiz, já fez tudo que podia ser feito, se esgotou todos os recursos humanos. Quando se esgota todos os recursos humanos, quando o cenário é de miséria, quando o cenário é de dor, quando o cenário é aquele que você diz: eu não sei, eu lavo as minhas mãos, porque eu não posso mais fazer nada, e ninguém mais pode fazer nada. Quando você chega nessa situação, aí vem o nosso Redentor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e Ele vem com um plano redentor para restaurar aquilo que para você já estava perdido. Ele tem a chave da sua vitória. A chave da sua vitória está na mão do nosso Deus. Amém? O cenário em Ezequiel 37 era terrível. O Senhor mostrara para ele uma visão muito dolorosa de um vale de ossos sequíssimos.
E sabe quem que era aqueles ossos sequíssimos? Aqueles ossos sequíssimos era a nação de Israel. Nação de Israel que o Senhor diz que Ele amava, Ele chamava de bichinho de Jacó, Ele chamava de menina dos olhos dele. E ainda o Senhor ama muito a nação de Israel e tem propósito, planos para a nação de Israel. Mas naquela época de Ezequiel 37, eles estavam escravizados lá na Babilônia, vivendo como escravos, sem direito a nada, sendo humilhado, tendo a sua vergonha exposta, não podendo escolher aquilo que eles tinham como direito de cidadão. Cidadão tem direito de ir e vir, cidadão tem direitos. E a nação de Israel tinha perdido seus direitos de cidadão, tinha perdido a questão material e a espiritual, então nem se fale, porque tudo se acabara. Israel vivia dias difíceis, longe do Senhor, longe do Senhor. Sabe por que veio a situação de escravidão a Israel? Porque eles foram se afastando do Senhor. Eles não perceberam, mas eles foram se afastando do Senhor, deixando outras coisas entrarem no lugar que é só de Deus. É só de Deus. A palavra do Senhor diz assim: buscai o reino de Deus, e o resto, as demais coisas vos será acrescentadas, né? O que tem sido prioridade na sua vida? Pensa aí, vou te dar 10 itens, menos 5 itens eu vou te dar. Pensa aí, o que tem sido prioridade na tua vida? Será que entre essas prioridades está Deus, está o reino de Deus? Pensa nisso, meu irmão. Eu ainda vou discorrer tudo aqui a palavra, a mensagem, mas eu quero te incitar a pensar nisso nessa noite. O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Talvez seja a tua família, talvez seja o teu amor, o teu namorado, o teu marido, o teu filho. Mas enquanto você não colocar como prioridade na tua vida o reino de Deus, as coisas do Senhor, enquanto isso não acontecer, vai chegar uma hora que você vai se afastando tanto de Deus, que muitas vezes pode chegar a essa situação. Mas o Senhor, Ele nos diz na palavra dele, de Gênesis até o final, que Ele tem um plano redentor para as nossas vidas, né? O interessante, isso é maravilhoso, né? Quando a gente começa a comer a palavra de Deus, nós vemos o amor tão gigantesco que o Senhor teve por nós desde o início da criação. Logo no início da criação, quando Adão pecou, se não me engano, acho que é Gênesis 3:18, ele já colocava lá o plano redentor. Ele dizia lá em Gênesis, porque Ele sempre nos amou. Quem sempre falhou, irmãos, fomos nós. Ele se manteve e se mantém o mesmo. Ele é fiel e mantém a sua palavra. Mas eu queria te dizer que por mais que a situação seja um estado de miséria, um estado que está te tirando o sono, ou que talvez você tenha até jogado no esquecimento, eu queria te dizer nessa noite que ainda há esperanças. Eu queria dizer para você que as promessas do Senhor, elas estão de pé na tua vida, amém? O Senhor diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. O Senhor disse que quando se formavam os ossos no ventre da tua mãe, Ele planejou isso. Você pode dizer, minha mãe não me queria. Mas eu preciso te dizer outra coisa. Mas o Senhor te desejou, o Senhor te quis. Você não é um acidente, você é amado do Senhor. Por isso que ainda há esperança. Não acabou tudo, há esperança. E quando o profeta olhava
contra aqueles ossos terríveis, né? O Senhor veio e falou com ele, né? O Senhor disse assim para ele, né? O Senhor disse para ele assim: esses ossos podem ter vida, né? Esses ossos podem ter vida, né? E eu quero te perguntar isso: você crê que diante da situação que você está, que diante essa adversidade muito grande que você está, você crê, você pode crer que tudo isso, que esse cenário todo pode mudar? O Senhor perguntou isso ao profeta, né? Mas, olha só, antes disso tudo, eu queria que você entendesse uma coisa. A nação de Israel, ela estava numa situação de miséria, né? Então, para ter restauração, precisa primeiro ter um reconhecimento do pecado. Ou seja, você precisa entender: olha, esse negócio aqui está errado. Se é o pecado que me afasta de Deus, eu não posso mais conviver com isso. Esse negócio está errado. Então, passei aí pelos quartos da sua alma, eu vou usar essa expressão, passei aí pelos quartos da sua alma e vê se por acaso não está fechado alguma porta aí, que você esteja vivendo, deixa a vida me levar, né? Assim, talvez você tenha fechado um quartinho aí da sua alma. E, por exemplo, do casamento: olha, tá tudo bem, no meu emprego tá bem, com os meus filhos tá bem, no meu relacionamento social tá tudo bem, mas pode ser que você tenha fechado aí um quartinho aí na sua alma do casamento, e pode ser que você tenha dito para você mesma: ó, eu vou viver por viver, mas isso aqui, ó, para mim já morreu. Dá uma voltinha aí, por favor, que o Espírito de Deus te traga memória e que você tenha compreensão daquilo que eu estou falando nessa noite. Talvez você tenha alguma coisa escondida aí, nos quartinhos da sua alma, que ninguém sabe, só você sabe, e só você sofre com isso. E o Senhor quer ressuscitar a palavra, a visão do vale dos ossos secos. No final, o Senhor levanta um grande exército. Então, a ressurreição, o Senhor quer ressuscitar tudo isso que você está achando que está perdido. O Senhor quer trazer vida. Então, meu irmão, reconheça, meu irmão, meu amado, reconheça aí o que você está fechando dentro de você mesmo, que você está querendo esconder de Deus e de você mesmo. Mas eu preciso te lembrar que de Deus ninguém se esconde. Adão tentou se esconder de Deus lá no jardim, mas não teve jeito. Porque se ele conhece quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, imagine como eu posso me esconder do Criador e mantenedor desse universo. Não se esconda de Deus, por favor, e nem de você mesmo. Enfrente isso, reconheça isso, que enquanto você largar esse quarto fechado dentro de você e não entender que para estar próximo do Senhor, você precisa retirar isso, você precisa resolver isso. Então, para ter restauração, precisa ter reconhecimento do pecado, precisa ter arrependimento, porque Deus, Ele não ama o pecado, Ele ama sim o pecador. E para chegar a bênção na tua vida, você precisa se confessar diante de Deus. Abre o teu coração, seja sincero com o Senhor, rasga o teu coração e diga para o Senhor: olha, Senhor, eu tenho essa fraqueza aqui, me ajuda na minha fraqueza. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que vai e levanta com mão forte e nos traz para a sua maravilhosa luz. Creia nisso, meu irmão. Aí, diante de tudo aquilo, o profeta viu os ossos e o Senhor perguntou a ele: pode esses ossos reviver? E aí, meu irmão, o que você vai fazer diante de tudo nessa
Você vai crer e você vai se posicionar e vai dizer: olha, a situação é difícil mesmo, mas diante do que essa mulher aí está falando nesta noite, diante do que está na palavra de Deus, eu decido crer, e eu recebo essa palavra de Deus para minha vida, e a partir de hoje, eu não vou gerar uma força em mim mesmo, eu vou crer que toda a força que eu preciso para haver mudanças, vai vir de Deus, Ah, pastora, mas eu não consigo ter essa fé aí que você está falando. Então você diga comigo agora: Pai, me ajuda na minha pouca fé, porque eu quero um negócio desse aí. O que ela está falando, eu quero para minha vida. Eu quero mudança. Eu quero ver aquilo que estava perdido ressuscitar. Eu quero ver mudança. Eu não quero perder o meu marido. Eu não quero perder o meu filho. Eu não quero perder aquilo que o Senhor me deu. Eu não quero, mas Pai, me dá a fé. Eu preciso da fé. Se você reconhece isso e se você deseja isso, mas você está falando aí para você mesmo: eu não tenho essa fé, então você pede agora, porque o Senhor vai te dar fé. Você só precisa desejar ter fé. Você precisa desejar alcançar mudanças, e você alcança mudança quando você se posiciona. Ninguém tira um viciado, sei lá, por pior que seja a situação de uma pessoa, ninguém pode ajudar se a pessoa mesmo não fazer algo por si mesma. Então, deseje isso, creia nisso, não pela tua força, mas pela força de Deus. Deus é contigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Assim diz o Senhor, Ele é contigo. Você não está sozinho. Não ponha Deus de lado nessa situação tão difícil. Não coloque Deus de lado. Ao invés de pegar o telefone e ligar para um, para outro, dobre os seus joelhos, clame ao Deus de Israel, o Deus que reverte a situação do vale de ossos secos. E que coisa linda! Mais embaixo, o Senhor perguntou para ele assim: você crê? E ele disse: tu não sabes, Senhor. Se o Senhor disser que sim, eu estou dentro. E aí, sabe o que aconteceu? O Senhor disse para ele: abre a tua boca e profetiza. Que lindo isso, meu irmão. Olha, eu não sei o que tem saído da tua boca. Eu não sei o que tem saído da tua boca, mas eu preciso te falar nessa noite. Abre a tua boca e profetiza. Mas o que eu vou profetizar? Você vai profetizar aquilo que o Senhor sonhou para você, aquilo que Ele planejou para você e está aqui na palavra de Deus. Você não vai profetizar coisas que não estejam aqui nesse livro. Você vai profetizar aquilo que está aqui na palavra de Deus. Você vai olhar para o teu filho, que há muito tempo você não vê ele vindo comer na mesa com você. Há muito tempo você não tem ele perto de você para que você possa abraçá-lo. Você vai profetizar, você não vai reclamar, porque aí é que está o segredo. Para haver mudanças, precisa ter tudo aquilo que foi falado já, né? Precisa ter o reconhecimento, precisa ter o arrependimento, né? Que a situação está difícil, precisa ter fé, mas, irmãos, além disso tudo, você precisa crer nas promessas do Senhor. Você precisa
falar aquilo que não existe. Você precisa chamar à existência as coisas que não são para serem, né? O teu filho está numa situação difícil, não reclama do menino, não importa a idade que ele tenha. Você só diga assim: esse menino é servo de Deus, esse menino é um abençoado, esse menino, ele não sabe ainda, mas ele vai servir a Deus. Ele não sabe ainda, mas ele vai andar em obediência, vai ser amado do Senhor, vai trazer muitas alegrias para minha casa. Ele não sabe ainda. Ah, irmã, é porque você não conhece o meu marido. A mesma coisa você vai fazer com ele. Você vai dizer assim: esse homem aí, ó, com quem eu me casei, ele é uma bênção. Ele é o instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Esse homem aí, ó, Deus vai usar ele como sacerdote aqui na minha casa. Ele vai juntar todo mundo e vai orar pela minha família. E os meus filhos gerarão frutos. Esse homem aí, ó, esse homem aí, ele vai ser graduado, ele vai ser pós-graduado. Mas se você, minha irmã, se você, minha amada, olhar a pessoa que você ama, olhar quem, o propósito que o Senhor tem e preparou para a tua vida, se você olhar de forma contrária, e o pior de tudo, abrir a boca, saiba que como mãe e como mulher, estou falando aí de lar, você pode amaldiçoar ao invés de abençoar, né? Então, toda família tem situação difícil. Ore, depois você chama para conversar, mas primeiro ore. Mas guarda isso no teu coração nessa noite. E isso eu preciso te ensinar. Isso, se eu pudesse, eu ia aí e fazia e colocava dentro da sua cabeça, porque isso é uma arma na tua vida de grande vitória. É profetizar, liberar palavras abençoadoras, porque lá em Deuteronômio está escrito que se eu abençoar, eu sou abençoado. Você tem que ser um agente de bênçãos. Amém? Não usa a tua boca para amaldiçoar. Eu não aguento mais, eu não confio nesse homem, isso não vai dar certo, eu não, esquece isso. Deus ama a tua família, Deus planejou a tua família. É hora de você lutar pela tua família, arregaça as mangas, enche o teu coração de muito amor, muita fé e vai em frente, porque não está nada perdido não. Aí, quando o profeta abriu a sua boca e começou a profetizar, os ossos começaram a se mexer, e aí começou a vir nervo, vir pele, e aí se levantou um grande exército de Deus, um grande exército. Isso quer dizer que o Senhor estava restaurando a nação de Israel, tirando a nação de Israel da miséria, do esquecimento, da vergonha, da tristeza e tudo mais. Chegou a hora de ressurgir Israel, de Israel ressuscitar como amada do Senhor. E conforme o profeta profetizava, liberava as palavras, havia um movimento no mundo espiritual. Amém? Por isso que eu estou te falando, abre essa tua boca aí, leia a Bíblia, abra a tua boca e lança palavras abençoadoras sobre quem você ama, sobre pessoas que você quer ver mudança de vida. Isso é poderoso, irmãos, isso é poderoso. Lá no versículo 7, eu quero até ler para vocês, que eu não me lembro. Olha aqui, ó. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Aleluia! Presta atenção
nisso, olha, eis que então eu profetizei como se me deu ordem. Olha isso, ordem remete à obediência. Quando você guarda os preceitos, a palavra do Senhor no teu coração, na tua boca não tem que ter aquilo que vai amaldiçoar, entristecer, vai ser ruim, a tua boca não cabe isso. Então, quando se está debaixo de uma ordem de Deus, quando se está debaixo de obediência, se tem bênção. Quando se está debaixo de obediência, se tem bênção. Quando se está debaixo de desobediência, não tem outra coisa, tem maldição. Eu quero que você guarde isso. Foi por causa da obediência do profeta Ezequiel a Deus que começou a acontecer um rebuliço. E olha que interessante, às vezes a gente ora e a gente fala assim: Senhor, salva fulano, Senhor, muda essa situação, né? E aí começa um rebuliço, começa aquelas batidas de ossos. E aí, ao invés de a gente dizer assim: eu estou crendo, eu continuo crendo, porque eu orei, eu profetizei e Deus está fazendo. Ao invés de você se comportar assim, você vai chorar. Você fala: ai meu Deus, isso não estava nos meus planos. Não estava nos teus, mas estava no de Deus. E agora? Agora você tem que pegar e dizer: amém, o Senhor está fazendo e eu não quero pôr a minha mão. Deixa Deus fazer e pronto. Não interfira, deixa Deus fazer. Começa a vir um rebuliço nos ossos. E aí você tem medo, aí você se esconde, aí você começa a chorar. Para com isso, meu irmão querido. Olha, você não está orando, você não está intercedendo, você não está profetizando sobre uma situação, sobre uma pessoa. Então é a hora de você dizer: olha aí, Deus está trabalhando por mim, aleluia. Que coisa linda, irmãos. Nessa madrugada, eu me lembrei agora, eu vi uma mensagenzinha lá no meu telefone, e aí era umas 5 horas da manhã, eu abri e aí eu respondi a essa pessoa, mas já com oração. E quando eu fui orar, o Senhor me trouxe ao coração: sabe por que está acontecendo tudo isso aí? Sou eu que estou mexendo, aleluia. E a pessoa estava muito assustada. E aí, quando eu comecei a orar e o Senhor começou a me dar aquelas palavras, então imediatamente eu já disse: você não sabe, mas Deus está trabalhando por você. Creia, descansa. E foi algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que a pessoa entendeu o que estava acontecendo e que se posicionou e já foi abençoada. Eu louvo a Deus por isso. Mas meu querido, minha querida, não se assuste quando vier o rebuliço. Se você está clamando ao Senhor por uma causa que é vale de ossos secos, você sabe que não tem mais jeito. Se você está clamando e começar a vir um rebuliço, meu amado, você tem que lembrar na hora: eu estou orando, estou profetizando, é Deus. Não tenha medo. Os céus e a terra poderão passar, mas as palavras do Senhor não passará. 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Você é guardado do Senhor. Não tenha medo de praga que voe ao meio-dia. Eu ainda continuo te dizendo, porque a palavra de Deus me diz assim, que você é amado do Senhor, que Deus cuida de você. Não tenha medo. É hora de enfrentar, é hora de se levantar, é hora de se posicionar diante do quarto que você fechou aí na sua alma, que você trancou. Você está dizendo para todo mundo que está tudo bem, mas só você sabe que não está, você e Deus. Então é hora de você pedir
pedir perdão ao Senhor, dizer: Senhor, olha, esse pecado não vai mais me separar de Ti. Chega de viver debaixo desse jugo, chega de viver debaixo dessa escravidão. Israel viveu assim, Israel sofreu muito tempo, mas chegou o dia que eles ressurgiram, chegou o dia da ressurreição, e eu preciso te dizer isso: o Senhor quer fazer da tua vida, Ele não quer te deixar lá embaixo, porque esse não é o plano dEle para você. Os planos dEle são mais altos do que o teu, do que você pensou ou imaginou para a sua vida. Ele pensa alto para você, está escrito aqui. Talvez o seu pensamento seja micro, mas Ele está pensando macro para você. Creia nisso, meu amado. Se posicione, receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu vou já orar por você, mas eu quero e preciso contar um testemunho para você que eu me lembrei. O pai sempre conta, e eu quero te contar esse testemunho. Quando casamos, eu orava com ele por uma casa, e ele estava orando por uma casa, e eu estava vendo uma casa. E muitas vezes eu dizia assim, na minha forma de pensar, eu dizia assim: para sair do aluguel, eu acho que é melhor uma casinha, pode ser uma casinha pequenininha, que está muito bom. E eu orava assim, até o dia que o meu marido estava orando por uma casa. Ele não orava por uma casinha, ele orava por uma casa, mas eu estava orando por uma casinha. Aí o Senhor me mostrou uma boa casa, uma casa grande. E aí eu guardei aquilo no meu coração, e a partir daquela data foi tão real aquilo que o Senhor me falou. A partir daquela data eu dizia assim para ele: o Senhor vai nos dar uma casa. E ele dizia para mim: o Senhor vai nos dar uma casa. E aí, irmãos, eu me lembro, e para os que são aqui da casa, né, para os que conhecem a gente, e para aqueles que andam com a gente já há algum tempo, sabem que ele já contou esse testemunho. E eu disse na época: eu creio nisso, mas a minha fé não é do tamanho da sua, mas eu creio, mas eu vou na sua fé e a gente vai dar tudo certo. E não é que deu mesmo? Em pouco tempo o Senhor nos deu uma casa, de uma forma, foi um milagre, foi um negócio extraordinário, foi algo poderoso. Irmãos, Deus quer fazer por você, além daquilo que você está imaginando aí. Se posicione nessa noite, comece a enxergar de uma outra forma, comece a, guarda isso no teu coração: você é amado do Senhor, Ele tem propósito para a tua vida. Não importa a situação, não importa a situação, tudo isso vai dar uma reviravolta, mas tudo depende da tua atitude, tudo depende de um passo teu. E eu desejo de todo o meu coração que você dê esse passo nessa noite, que você abra o quartinho aí e arranque fora aquilo que está te atrapalhando e volte-se para Deus e mude seu posicionamento, profetize, amém? Já vou orar, que eu queria chamar o João aqui para cantar, mas eu vou orar, depois você canta, tá bom, João? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, querido, eu quero te louvar por essa palavra, Senhor, tão linda, Pai. Obrigado, Jesus. Porque enquanto, Pai, o homem pensa que não tem saída, o Senhor está dizendo muitas vezes: eu te amo, eu tenho saída para você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, olha para esse moço, para essa moça, para essa mulher, para essa criança. Meu Deus, o Senhor conhece a sinceridade desse coração, Pai, dessa mãe. Oh,
Pai, o Senhor conhece a sinceridade. Pai querido, abraça, Senhor, essa mulher, esse homem, essa pessoa, Senhor, que está agora ligado em oração, Pai. Pai querido, muda essa história, Senhor. Meu Deus, ele e ela se posicionam em fé diante do Senhor, Pai. Meu Deus, o vale de ossos secos, Senhor, meu Deus, vai renascer, Senhor. O vale de ossos secos já não vai mais existir, porque nós vamos profetizar nesta noite, e o vale de ossos secos é um grande exército, aleluia, de homens e mulheres cheios de vida, aleluia. Uma mudança sobre a nação de Israel veio, e uma mudança sobre a tua vida virá. Eu profetizo sobre a tua vida alegria, força, ânimo, desejo de viver. Eu profetizo sonhos restaurados. Eu profetizo essa porta de emprego aberta. O Senhor te guiará a esse lugar. Eu profetizo um relacionamento vindo de Deus, restaurado. Eu profetizo a tua volta aos braços do Pai, ao teu ministério, aquilo que você acha que não tem mais jeito, porque você errou, você pecou, mas esse Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa. Ele te abraça nessa noite, Ele te recebe e Ele te diz: eu te amo, meu filho, volta para os braços do Pai. Hoje é o dia, hoje é a hora. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, a tua filha, abençoa essa família, Senhor, e libera